Muito boa tarde a todos. Eu começaria por, neste dia tão especial, cumprimentar o Sr. Ministro da Economia, o professor Manuel Caldeira Cabral, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Reitor e ex-reitores aqui presentes, todos os senhores Presidentes de Câmara, e como eu vi vários, permitam-me que não cumprimente individualmente cada um dos senhores Presidentes, reservo apenas uma palavra especial para o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, o Engenheiro Francisco Lopes, o Sr. Presidente do Conselho Geral da UTAD, também é um gosto enorme tê-lo aqui, meu colega de gestão do Programa Norte 2020, o Engenheiro Jorge Nunes, a Direção Regional da Agricultura, o IVDP, demais autoridades aqui presentes, e peço desculpa de numa lista tão vasta e tão longa, e eventualmente existir alguma falha, mas sobretudo um cumprimento muito especial a todos os amigos aqui presentes. Uma palavra prévia a quem teve muita responsabilidade por aqui hoje estarmos. Uma palavra é justa ao Dr. Carlos Lage, uma grande figura de Trás-os-Montes e do Norte de Portugal, sabe a enorme estima e admiração que nutre por si há muitos anos. Devemos-lhe a aposta nesta rede e neste parque que hoje celebramos em Vila Real, mas que se estende até Bragança, onde também já fizemos algo idêntico. E uma palavra também ao Ricardo Magalhães, porque enquanto pessoa da estrutura de Missão do Douro e da Unidade de Missão do Douro, desde o primeiro momento se bateu por esta iniciativa e percebeu a importância que a mesma teria. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real disse uma coisa que eu aqui comungo. É bom que seja o Sr. Ministro da Economia a estar presente neste dia connosco. Aqui assim. E nós decidimos, e eu digo nós porque tiveram a gentileza de partilhar comigo essa decisão, depois de, eu diria, de uma pré-inauguração mais em família para a parte física, haver realmente esta inauguração mais formal no dia de hoje, já com o parque a projetar e a desenvolver uma grande atividade, sobretudo atividade económica. Porque, Sr. Ministro, nós não criamos uma rede de parques na região norte, ancorada, sobretudo, na rede do sistema do ensino superior e do sistema científico, apenas e só para fazermos um conjunto de edifícios bonitos, funcionais, e o nosso agradecimento às equipas de projeto e às empresas construtoras por este magnífico trabalho, mas nós não fizemos estes parques apenas por esse motivo. Nós sabemos que a arquitetura nesta região, muito ancorada na Escola do Porto, a gente olha e vê esta linha e este traço por todo o lado, na região, no país e fora dele. Nós não fizemos estes parques apenas para vincarmos a excelência mundial das nossas escolas de arquitetura da região, do Porto, do Minho, e que se espalham por todo o território. Nós fizemos, sobretudo, esta aposta porque nós acreditamos que a atividade económica e a criação de valor a partir da atividade produtiva é o presente e é, sobretudo, o futuro do país. E deixe-me dar-lhe nota, Sr. Ministro, de algo que conhece bem, e eu sei que em cada dia da sua atividade como responsável do Ministério da Economia tem isto presente. A região do norte de Portugal é aquela que mais contribui para o equilíbrio das contas públicas do país, do ponto de vista da balança e do saldo de transação de bens. E isto é um facto que tem que ser objeto de acompanhamento, tem que ser objeto de mérito, e eu sei que da sua pessoa e que o Governo, até pelo Plano Nacional de Reformas que apresentou, tem no seu centro de atividade a questão da economia e da atividade económica baseada na ciência e na inovação, no apoio às empresas e na qualificação dos recursos humanos, o grande pilar da sua atividade.
E, por nosso lado, nós estamos tranquilos. Porque se o Governo anuncia que estes são os 3 pilares do Plano Nacional de Reformas, estes 3 pilares constituem 2/3 do Programa Norte 2020. É bom sentir que a nossa aposta estava no caminho certo, é bom sentir que ela tem acolhimento e tem seguimento naquilo que são as intenções do Governo. Abrem-se novas oportunidades, desde logo neste território. Território que, estando formalmente situado no concelho de Vila Real, num dos limites da região demarcada do Douro, que o próprio espaço deste parque integra, ele é visto como um espaço coletivo de um conjunto muito alargado de municípios. Desde logo dos municípios que rodeiam. Estamos quase a tantos minutos do centro de Vila Real, como de Sabrosa, como da Régua, como mais alguns minutos de Lamego, um pouco mais longe de Chaves, mas tudo aqui à volta. Estamos a 15 minutos da região dos Vinhos Verdes. Nem precisamos sequer de sair do distrito de Vila Real para alcançar a região dos Vinhos Verdes tão pouco. Estamos a 40, 45 minutos, sem correr grandes riscos de multas, de um aeroporto internacional. Abrem-se, por isso, novas e fortes perspectivas neste diálogo da região, diálogo este que tem matéria estrutural. Não é por acaso que na última revisão aprovada por unanimidade dos autarcas e ainda liderado o Conselho Regional, sendo Presidente da Comissão de Coordenação o Dr. Carlos Lage, se definiram as cidades de Braga, Vila Real e Bragança como cidades de equilíbrio territorial. Isto significa que a região quis dar um sinal, isso significa que a região quis olhar para ela própria e dar um sinal para o exterior de que não é uma região apenas e só inclinada, ela é importante como um todo, porque isto são âncoras muito fortes e muito importantes do território. E quando falamos de cidades-âncora, não estamos, obviamente, a falar dos seus limites territoriais concelhios. Estamos a falar do que elas podem representar. Mas não apostamos de qualquer forma. Sendo o conjunto de atividades que aqui se desenvolvem e se vão cada vez mais desenvolver, diversificadas na base da nossa economia regional, com áreas muito distintas, nomeadamente setores da engenharia, que hoje, em Vila Real e em Bragança, representam milhares de empregos já, em setores clássicos de engenharia, com empresas e indústrias exportadoras. O setor do vinho e da vinha e o setor agroalimentar representam, obviamente, uma aposta muito específica deste território. Nós estamos a caminhar, e eu assumo esse desafio, para a prazo de 5 e 10 anos, nós sermos reconhecidos a uma escala global como um dos locais onde se produz conhecimento na área e no setor do vinho e da vinha. E quem, como nós, trabalha com gosto neste setor de ligação do conhecimento à economia, sabe uma coisa simples. Trabalhar na fronteira do conhecimento não nos garante nada, mas aumenta fortemente a probabilidade de sermos bem-sucedidos. Em qualquer setor de atividade, trabalhar na zona e na linha da fronteira do conhecimento faz e acentua a probabilidade das nossas iniciativas empresariais serem mais bem-sucedidas. E neste setor, designadamente do vinho e da vinha, e depois alargado ao setor agroalimentar, é isso que nós queremos fazer. Nós queremos, no setor do vinho e da vinha, trabalhar ao nível do que se faça de melhor em qualquer ponto do mundo. Porque temos a certeza de que, se fizermos isso, a probabilidade de as empresas que operam no setor serem empresas mais bem-sucedidas, que criam mais emprego, que criam mais valor, que exportam mais, é muitíssimo maior. E aqui, perdoem-me a modéstia, sou dos que falo com forte experiência teórica, mas também com alguns resultados pessoais práticos já demonstrados na vida. E, portanto, sempre tive muito gosto, se fosse enquanto universitário, fosse enquanto responsável em empresas, em trabalhar, fosse enquanto responsável de atividades públicas, em dinamizar e trabalhar nesta zona de interface entre o conhecimento e a criação de valor. Porque ela é fascinante, é ela que nos move, é ela que pode fazer mudar uma região. E nós acreditamos, Sr. Ministro,
que a região, a prazo, será uma região muito mais equilibrada, porque nós estamos a ser capazes, nesta altura, e aqui uma palavra muito especial para todos os autarcas, que foram os primeiros também a perceber, nesta fase, que a ligação entre o investimento público realizado, e ainda algum seguramente a realizar, e a dinamização da atividade económica é um desígnio que a todos nos envolve, é um desígnio que a todos nos envolve. E, portanto, é com este desafio, que é um desafio, sobretudo, para o futuro, que eu deixo aqui uma palavra de motivação. Com uma palavra de motivação final também para a Universidade de Trás-os-Montes. A Universidade de Trás-os-Montes e também o Instituto Politécnico de Bragança são e serão pedras angulares neste desenvolvimento. A Universidade de Trás-os-Montes tem vindo a trilhar um caminho próprio e, nos últimos anos, voltou claramente a recentrar um pouco as suas apostas, sendo naturalmente uma grande universidade, em algumas áreas específicas em que, eu diria que numa linguagem um pouco mais ligeira, coloca mais fichas. Fez escolhas. E para isso muito tem contribuído aquilo que é a aproximação do tecido do ensino superior no Norte de Portugal. Nós orgulhamos-nos de ter tido 1% de responsabilidade no consórcio das universidades do Norte de Portugal. 99% do mérito é dos senhores reitores, que se entenderam, mas deixem-me também, com alguma justiça própria, reivindicar 1% de mérito para o envolvimento da Comissão de Coordenação neste projeto, no que ele significa e no nosso desejo de, em 6 áreas estratégicas, projetarmos ainda mais o futuro da região. Nós apostamos que esta região será melhor porque é uma região que se envolve de acordo entre os seus melhores. Nós apostamos nesta região porque ela tem que ser uma região solidária, cada vez mais. Não pode ser uma região apenas em que alguns olham para o seu próprio umbigo e se algo se passa no seu território estão felizes e se algo se passa fora do seu território estão infelizes. A região tem que viver cada momento como o mais importante da sua vida. Eu ontem celebrei com muito orgulho a inauguração de um dos melhores centros do mundo de investigação na área da saúde na cidade do Porto. Hoje celebro com o mesmo orgulho o arranque de um projeto fantástico na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Muito obrigado a todos pela vossa presença, bem-ajam pelo incentivo e muito obrigado.